Pare tudo agora e ouça com o coração, porque o que vou te revelar neste momento pode ser a última vez que o céu vai falar desta forma com você. Deus me acordou esta madrugada com uma palavra tão forte, tão urgente, tão direcionada, que eu tremia enquanto o Espírito Santo colocava cada sílaba dentro de mim. E essa palavra não é para todo mundo, não é genérica, não é mais uma mensagem gospel bonita, mas vazia. Essa palavra tem nome, tem endereço, tem propósito. E se você está aqui agora, neste exato segundo da sua vida, não foi por acaso, não foi por algoritmo, não foi porque você clicou sem querer, foi porque há uma guerra acontecendo nas regiões celestiais pelo seu destino, pela sua família, pelas bênçãos que Satanás jurou que você nunca veria. E o Senhor dos Exércitos está prestes a virar completamente este jogo. E escute o que o Espírito Santo está me mandando te dizer agora mesmo. Se esta palavra está tocando seu coração, se algo dentro de você está confirmando que isso é de Deus, então você não pode ser egoísta com esta revelação. Clique agora no botão de inscrever-se, porque o Senhor vai usar este canal para trazer palavras proféticas diárias que vão sustentar sua fé nos dias difíceis que vêm pela frente. Aperte o like neste exato momento, porque seu like não é apenas um gesto digital. É uma declaração espiritual de que você crê no que Deus está fazendo aqui. Compartilhe este vídeo agora mesmo, porque alguém na sua lista de contatos, alguém da sua família, alguém que você ama, está à beira do suicídio, à beira da falência, à beira de desistir de Deus. E esta palavra que está salvando você agora pode ser o último grito de salvação para essa pessoa. E comente logo abaixo dizendo, eu recebo, ou amém. Porque quando você declara publicamente sua fé, quando você testemunha diante de todos que crê, você está ativando no mundo espiritual uma força que o inimigo não pode bloquear. Você está dando permissão celestial para que os anjos de Deus ajam com poder total na sua vida. Não ignore este chamado pensando que vai fazer depois, porque o depois pode ser tarde demais. O Espírito Santo está urgente agora, Deus está falando agora, a janela de oportunidade é agora. Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente agora, enquanto a unção está forte sobre você. Você sente essa presença pesada que tenta te fazer fechar este vídeo agora? Sente esse incômodo querendo te distrair, te fazer procurar outra coisa, te convencer de que isso não é importante? É porque o inferno sabe exatamente o que está prestes a ser revelado aqui, e o diabo está apavorado com o que vai acontecer na sua vida quando você descobrir a verdade que ele escondeu de você durante anos, a verdade sobre 3 guerreiros celestiais que Deus designou desde antes da fundação do mundo para romper toda maldição sobre sua casa, destruir todo bloqueio sobre suas finanças, aniquilar todo ataque contra seus filhos e trazer um nível de bênção tão poderoso que você mesmo vai ter dificuldade de acreditar que é real. Filho, filha do Deus Altíssimo, o Espírito Santo está me dizendo agora que você tem chorado sozinho, que você tem orado de madrugada pedindo um milagre que parece impossível, que você tem clamado, até quando, Senhor? Enquanto vê portas se fecharem, oportunidades escaparem, doenças persistirem, relacionamentos se quebrarem, dinheiro desaparecer, mesmo quando você trabalha duro, e você chegou num ponto onde está quase desistindo de acreditar que algo pode mudar. Mas eu preciso que você entenda com clareza total que sua chegada até aqui, neste momento, não foi coincidência. Foi intervenção divina direta. Foi o próprio Deus criando uma brecha no mundo natural para te alcançar com uma revelação que vai mudar absolutamente tudo. Miguel, o arcanjo guerreiro cujo nome troveja nos céus, significando quem é como Deus, está neste instante desembainhando sua espada de fogo contra principados e potestades que têm sitiado sua vida, Gabriel.
o mensageiro celestial que carregou a notícia mais impossível da história para uma virgem chamada Maria, está trazendo para você agora promessas que vão fazer médicos reverem diagnósticos, bancos reverem créditos, pessoas mudarem de atitude, portas se abrirem onde só havia paredes. E Rafael, cujo nome ecoa através dos séculos declarando Deus cura, está estendendo suas mãos sobre cada ferida emocional não cicatrizada, cada trauma que moldou sua personalidade de forma destrutiva, cada doença no corpo que os exames não explicam, cada padrão financeiro de escassez que você herdou de gerações anteriores, porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida não é apenas um milagre isolado, não é só resolver um problema específico, é uma restauração total, completa, sobrenatural, que vai atingir todas as áreas ao mesmo tempo e fazer você ser testemunho vivo do poder de Deus para todos ao seu redor. Pare um instante e respire fundo, porque o que vou revelar agora não é teoria teológica vazia, não é mais uma mensagem gospel bonita, mas sem poder. É uma revelação direta das Escrituras que vai fazer você entender por que o inimigo tem tanto medo quando esses 3 nomes são invocados em oração. Em Daniel 10:13, a Bíblia nos mostra uma guerra espiritual real acontecendo, onde o profeta Daniel orou e jejuou por 21 dias. Mas a resposta demorou porque nas regiões celestiais havia uma batalha travada. Um príncipe demoníaco da Pérsia estava impedindo que a resposta chegasse até Daniel. Mas então, lemos algo extraordinário, algo que deveria fazer nossos joelhos dobrarem em reverência e nossos corações se encherem de esperança. O anjo que veio até Daniel disse: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E foi somente quando Miguel, o arcanjo guerreiro, entrou na batalha que a resposta foi liberada, o bloqueio foi rompido, a barreira foi destruída. Você está percebendo agora? Existem bloqueios espirituais sobre sua vida que só serão removidos quando os guerreiros de Deus entrarem na beleza. E se você continuar lendo, se você não fechar esta mensagem agora, se você permitir que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, você vai aprender exatamente como ativar essa cobertura angelical sobre sua casa, suas finanças, seus filhos, seu casamento. Talvez você esteja se sentindo exatamente como Daniel naqueles 21 dias de espera, orando sem ver resposta, clamando sem ouvir o céu, sentindo que há algo bloqueando suas bênçãos, e seu coração está gritando: até quando? Senhor, mas o Espírito Santo quer que você saiba algo profundo, algo que vai mudar completamente sua forma de orar a partir de hoje. As demoras de Deus não são negativas de Deus, os silêncios do céu não significam abandono divino. Muitas vezes existe uma guerra sendo travada nas regiões celestiais que você não consegue ver com olhos naturais. E enquanto você acha que Deus está distante, na verdade, Ele já enviou seus anjos mais poderosos para abrir caminho, para romper fortalezas, para destruir toda a obra do diabo contra você. Em Apocalipse 12, 7 e 8, lemos sobre uma guerra que aconteceu nos céus. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos, e o dragão foi expulso, Satanás foi lançado fora, o acusador dos irmãos foi derrotado. E aqui está a revelação que muitos pastores não pregam. Aquela guerra não foi apenas um evento histórico do passado. Aquela batalha continua hoje, neste momento, nos lugares celestiais. E você foi incluído nessa vitória quando aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que acontece a seguir vai chocar você e ao mesmo tempo vai encher seu coração de uma fé que você nunca experimentou antes. Porque Gabriel, o mensageiro celestial, não é apenas o anjo que apareceu a Maria, anunciando que ela geraria o Salvador. Gabriel é o portador das promessas impossíveis de Deus, e em Lucas 1:19, ele mesmo se apresenta dizendo:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Você percebe a autoridade nessas palavras? Gabriel não é um anjo qualquer vagando pelos céus. Ele assiste diante do trono do Altíssimo. Ele está constantemente na presença de Deus. E quando Deus tem uma mensagem de esperança, quando o Senhor quer anunciar algo impossível que vai acontecer, quando o céu precisa declarar um milagre sobre a terra, Gabriel é enviado. Agora me escute com atenção total, porque vou conectar isso com sua vida prática. Toda vez que você ora pedindo uma promessa de Deus, toda vez que você clama por um milagre financeiro, por cura, por restauração familiar, por um filho que ainda não veio, por um emprego que parece impossível, Gabriel está carregando a resposta de Deus para você. Mas existem forças demoníacas tentando bloquear essa entrega, assim como aconteceu com Daniel. E é por isso que você precisa aprender a invocar a intervenção angelical em suas orações. Não estou falando de adorar anjos, nunca, jamais, só adoramos a Deus. Mas estou falando de reconhecer que Deus estabeleceu uma hierarquia celestial para nos proteger, nos defender, nos servir. Silencie seu coração agora por um momento e deixe que esta verdade penetre fundo em seu espírito, porque Hebreus 1,14 faz uma pergunta retórica poderosa. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você é herdeiro da salvação? Então, os anjos foram enviados para servi-lo, não para serem servidos, não para receberem orações, mas para executarem as ordens de Deus a seu favor, para trazerem as respostas do trono celestial até sua casa, para removerem obstáculos que você nem consegue identificar. Rafael, cujo nome glorioso significa Deus cura, aparece no livro de Tobias com uma missão específica de cura e libertação, e embora algumas denominações não aceitem os livros apócrifos, a tradição judaico-cristã sempre reconheceu Rafael como o anjo da cura divina, aquele que desce aos lugares de sofrimento para trazer alívio, restauração e renovação da vida. Você tem sentido que algo em você precisa ser curado? Não estou falando apenas de doenças físicas, mas de feridas emocionais profundas, traumas de infância que moldaram sua personalidade de forma negativa, mágoas que se transformaram em raízes de amargura, medos que paralisam seus sonhos, inseguranças que sabotam suas bênçãos. Respire devagar agora, porque o ambiente espiritual está mudando enquanto você absorve estas verdades. E há algo que preciso te contar sobre proteção financeira que poucos pregadores têm coragem de falar abertamente, porque existe um tabu na igreja evangélica sobre falar de dinheiro, prosperidade, provisão material, como se Deus só se importasse com sua alma e não com suas necessidades práticas. Mas isso é mentira do diabo, que quer te manter pobre, quebrado, lutando eternamente com contas atrasadas. O Salmo 91, que é chamado de o Salmo da Proteção Divina, fala explicitamente no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E essa guarda inclui proteção financeira, prosperidade liberada, portas abertas no mercado de trabalho, ideias criativas para negócios, conexões divinas que trarão oportunidades. Quando você invoca a proteção dos 3 arcanjos sobre sua casa e suas finanças, quando você ora especificamente pedindo que Miguel destrua todo espírito de pobreza, que Gabriel traga mensagens de oportunidades divinas, que Rafael cure sua mentalidade de escassez e suas feridas financeiras do passado, algo sobrenatural começa a se mover nas regiões celestiais, decretos são liberados, portais de bênçãos são abertos, bloqueios demoníacos são despedaçados. Você sente seu coração acelerando agora?
É porque o Espírito Santo está confirmando que esta não é apenas mais uma mensagem gospel. Este é um momento kairos na sua vida, um tempo determinado por Deus, onde tudo pode mudar, onde a virada pode acontecer, onde o milagre pode se manifestar. Mas você precisa entender algo crucial que vou explicar agora com toda claridade. Os anjos de Deus não operam no vazio. Eles não agem de forma independente da vontade humana. Existe um princípio espiritual chamado livre-arbítrio que Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden. E por causa desse princípio sagrado, os anjos aguardam sua permissão, suas palavras de fé, suas orações de autoridade para entrarem em ação plena na sua vida. Em Mateus 18:18, Jesus declara: "Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus." Percebe o poder que foi delegado a você? Você tem autoridade para ligar e desligar, para abrir e fechar, para permitir e proibir. E quando você ora com fé genuína, com convicção espiritual, com autoridade no nome de Jesus, todo o céu se move para cumprir suas palavras, porque elas estão alinhadas com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Mas espere. Há algo ainda mais profundo que você precisa saber sobre por que sua casa tem sido alvo específico de ataques demoníacos. E isso tem a ver com o seu chamado, com seu propósito, com o plano de Deus para sua vida e sua família. Porque o inimigo não perde tempo atacando pessoas irrelevantes para o reino. Satanás não desperdiça energia investindo contra vidas que não representam ameaça ao império das trevas. Então, se sua vida tem sido uma batalha constante, se parece que tudo conspira contra você, se as portas se fecham justo quando você está prestes a entrar, se as oportunidades escapam no último momento, isso não é má sorte, não é azar, não é simplesmente a vida sendo dura. É uma confirmação de que há algo grande demais em você, uma unção poderosa demais sobre sua vida, um propósito gigantesco demais no seu futuro que o diabo está desesperado para abortar antes que se manifeste plenamente. E é exatamente por isso que Deus designou Miguel para lutar suas batalhas, porque Miguel é especialista em guerras impossíveis, em situações onde tudo parece perdido, em momentos onde o inimigo parece estar vencendo. E então, de repente, no momento exato, Miguel surge com seu exército angelical e vira completamente o jogo. Inverte a situação, transforma a derrota iminente em vitória esmagadora. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Uma situação financeira que parece não ter solução, um diagnóstico médico que parece ser sentença final, um processo judicial que parece decidido contra você, um casamento que parece estar além da restauração, filhos que parecem perdidos sem volta. Mas o que vou falar agora vai incendiar sua fé de uma forma que você nunca experimentou. Porque assim como Miguel guerreou no livro de Daniel e rompeu o bloqueio que impedia a resposta de chegar, assim como Miguel liderou a guerra nos céus e expulsou Satanás para fora, assim como Miguel sempre aparece nas Escrituras em momentos de confronto decisivo entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre luz e trevas. Esse mesmo arcanjo poderoso está pronto para entrar na sua batalha pessoal hoje, neste momento, nesta hora, mas ele aguarda sua invocação de fé, suas palavras de autoridade, sua oração, ativando a proteção celestial. Em Judas, versículo 9, lemos que Miguel, o arcanjo, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, não proferiu juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." E aqui está uma lição profundíssima sobre a autoridade espiritual que poucos entendem. Miguel não lutou na força própria. Ele invocou o nome do Senhor. Ele
Reconheceu que toda a autoridade vem de Deus. E quando nós oramos, não estamos confiando em anjos, não estamos colocando fé em criaturas celestiais. Estamos invocando o Deus Todo-Poderoso que comanda esses anjos, que os envia, que os direciona segundo sua vontade soberana. Acalme seu coração e ouça atentamente agora, porque vou conectar isso com prosperidade financeira de uma forma que vai explodir conceitos limitados que você tem sobre bênçãos materiais, e preciso começar destruindo uma mentira que tem mantido milhões de cristãos na pobreza e na miséria, apesar de servirem a um Deus infinitamente rico. A mentira de que Deus quer que sejamos pobres para sermos humildes, de que precisamos ser miseráveis financeiramente para sermos santos, de que dinheiro é sujo, mundano, pecaminoso. Essa doutrina não vem da Bíblia, vem de religiões orientais que infiltraram o cristianismo medieval e contaminaram a teologia da igreja com conceitos antibíblicos sobre pobreza santificada. Porque quando você abre as Escrituras e lê com honestidade, você descobre que Abraão era extremamente rico, Isaque prosperava mesmo em tempo de fome, Jacó se tornou próspero mesmo sendo enganado por Labão, José governou o Egito e administrou riquezas incalculáveis, Davi deixou uma fortuna gigantesca para Salomão construir o templo, e Salomão foi o homem mais rico que já existiu, e Jesus nunca, jamais, em momento algum, condenou a riqueza em si. Ele condenou o amor ao dinheiro, a idolatria às posses, a confiança nas riquezas, ao invés de confiar em Deus, mas nunca a prosperidade material em si. Na verdade, em 3 João, versículo 2, o apóstolo ora: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E aqui está a vontade de Deus, claramente expressa, que você prospere em todas as áreas, que tenha saúde física, que viva bem financeiramente, na mesma medida que sua alma prospera espiritualmente. O Espírito Santo quer que você entenda agora uma revelação poderosa sobre como os anjos de Deus trabalham na área financeira. E isso vai mudar completamente sua forma de orar e declarar sobre suas finanças, porque existem principados demoníacos designados especificamente para bloquear prosperidade, para impedir promoções, para fechar portas de oportunidades, para roubar bênçãos que já foram decretadas sobre sua vida. E esses demônios da pobreza, esses espíritos de miséria, esses poderes de escassez operam de forma sutil, fazendo você perder oportunidades por segundos, fazendo clientes mudarem de ideia no último momento, fazendo propostas serem rejeitadas sem motivo lógico, fazendo seu dinheiro desaparecer, mesmo quando você é organizado, fazendo concertos e emergências surgirem sempre que entra algum valor extra na conta. Mas quando você invoca Miguel, o arcanjo guerreiro, especificamente contra esses poderes de bloqueio financeiro, quando você declara com autoridade no nome de Jesus que toda fortaleza demoníaca sobre suas finanças precisa ser destruída, agora, quando você ordena que Gabriel traga as mensagens de oportunidades divinas que estão sendo interceptadas no mundo espiritual, quando você pede que Rafael cure sua mentalidade de pobreza, suas crenças limitantes sobre dinheiro, suas feridas financeiras de rejeições e falências passadas, algo explosivo acontece nas regiões celestiais e os resultados começam a se manifestar rapidamente na dimensão material. Você não pode ignorar o que está sentindo neste momento porque não é coincidência, é o Espírito Santo confirmando que esta palavra é para você, que este é seu tempo, que esta é sua hora de rompimento. E eu preciso te contar agora sobre algo que aconteceu comigo e que mudou completamente minha compreensão sobre proteção angelical e prosperidade financeira. Porque houve um período da minha vida onde tudo estava desmoronando simultaneamente. Minha empresa estava falindo. Minha saúde estava deteriorando, meu casamento estava por um fio, meus filhos estavam se rebelando e eu orava.
Jejuava, congregava fielmente, dizimava mesmo sem ter, mas parecia que minha oração batia no teto e voltava, como se houvesse uma barreira invisível impedindo minhas súplicas de chegarem ao trono de Deus. Foi nesse momento de desespero total que o Espírito Santo me levou ao livro de Daniel novamente. Mas desta vez, ele abriu meus olhos para entender a guerra espiritual descrita ali, a batalha nos lugares celestiais, o bloqueio demoníaco que atrasou a resposta por 21 dias e a intervenção decisiva de Miguel quebrando aquele bloqueio. E foi como se uma luz sobrenatural explodisse na minha mente. Eu finalmente entendi que precisava parar de apenas pedir bênçãos e começar a decretar a destruição dos bloqueios espirituais. Precisava invocar a proteção angelical, não de forma supersticiosa, mas com base bíblica sólida. Precisava exercer a autoridade que Jesus delegou a cada crente genuíno. Naquela madrugada, sozinho no meu quarto, eu comecei a orar de forma diferente, com uma autoridade que vinha de revelação e não de emoção, declarando que Miguel estava quebrando toda a fortaleza demoníaca sobre minhas finanças, que Gabriel estava trazendo mensagens de oportunidades divinas, que Rafael estava curando minha mente de pensamentos de derrota e meu corpo de enfermidades, e filho, filha de Deus. O que aconteceu nos dias seguintes foi tão sobrenatural, tão impossível de explicar naturalmente, que eu sabia com absoluta certeza que os anjos de Deus tinham entrado em ação. Portas que estavam fechadas há anos se abriram em 48 horas. Pessoas que me deviam dinheiro há tempos apareceram do nada para pagar. Oportunidades de negócio surgiram de lugares completamente inesperados. Minha saúde começou a melhorar de forma inexplicável para os médicos. Meu casamento experimentou uma restauração milagrosa. Meus filhos começaram a buscar a Deus por iniciativa própria. Pare tudo agora mesmo e pense comigo. Será que você tem orado apenas pedindo bênçãos, mas esquecido de decretar a destruição dos bloqueios espirituais? Será que você tem clamado por milagres, mas não tem invocado a intervenção dos guerreiros angelicais que Deus designou para servi-lo? Será que você tem esperado passivamente que Deus faça tudo sozinho quando Ele já delegou autoridade para você exercer aqui na terra? Porque existe uma verdade libertadora em Tiago 4:7 que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba que há duas ações aqui. Primeiro, sujeição a Deus, depois resistência ativa ao diabo. Não é Deus quem vai resistir ao diabo por você. Ele já fez a parte dele na cruz, quando Jesus derrotou completamente Satanás e todos os seus demônios. Agora, a responsabilidade de resistir, de exercer autoridade, de decretar vitória, de invocar a cobertura angelical é sua. E quando você faz sua parte, Deus faz a parte dele, que é ordenar aos seus anjos que executem o que você decretou pela fé. Em Salmo 103:20 está escrito: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis à voz da sua palavra. E aqui está outro princípio poderosíssimo. Os anjos cumprem ordens e obedecem à voz da palavra de Deus. Então, quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, quando você profetiza as promessas das Escrituras sobre sua casa, quando você proclama os decretos divinos sobre suas finanças, você está literalmente dando aos anjos as ordens que eles aguardam para entrar em ação. Há algo que você precisa saber sobre sua casa especificamente e por que ela tem sido território de batalha espiritual intensa. E isso tem a ver com o fato de que seu lar não é apenas um endereço físico, uma construção de tijolos e cimento, mas um território espiritual que pode ser dominado por Deus ou infiltrado pelo inimigo, dependendo de como você o governa espiritualmente, porque em Josué 24:15 está aquela declaração famosa:
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa não é apenas uma frase bonita para quadro na parede. Da sala é um decreto de autoridade espiritual, uma declaração de soberania territorial, um estabelecimento de governo divino sobre aquele espaço físico e todos que nele habitam. Quando você entende isso profundamente, quando você realmente compreende que como pai ou mãe, como chefe da família, como proprietário ou responsável por aquela habitação, você tem autoridade espiritual sobre aquele território. Então você começa a agir diferente, a orar diferente, a decretar diferente. E uma das orações mais poderosas que você pode fazer é estabelecer a proteção dos 3 arcanjos sobre cada cômodo, cada porta, cada janela, cada entrada daquela casa, declarando que Miguel está na entrada, impedindo todo espírito maligno de penetrar, que Gabriel está em cada quarto, anunciando bênçãos e decretos de vitória, que Rafael está em cada espaço, trazendo cura, paz, restauração, harmonia familiar. Seu coração está acelerado porque o Espírito está despertando algo dentro de você, uma fé militante, uma autoridade espiritual, uma compreensão de quem você é em Cristo que vai mudar completamente sua postura diante das circunstâncias. E agora vou revelar algo sobre ataques noturnos, pesadelos, insônias, opressões durante o sono que muitos cristãos sofrem, mas têm vergonha de contar porque acham que vão ser julgados como fracos na fé ou que vão ser ridicularizados. Mas a realidade é que ataques demoníacos durante a noite são extremamente comuns contra filhos de Deus que representam ameaça ao reino das trevas, porque a noite é quando sua guarda está baixa, quando sua consciência está desligada, quando você está vulnerável, e é exatamente por isso que o Salmo 91:5 declara: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Reconhecendo que existem terrores noturnos específicos, ataques que vêm nas horas de escuridão, opressões que tentam roubar seu descanso e sua paz. Quando você estabelece a guarda angelical sobre sua casa antes de dormir, quando você declara especificamente que Miguel está fazendo ronda ao redor da sua cama, ao redor do quarto dos seus filhos, ao redor de cada pessoa que dorme sob aquele teto, quando você invoca a proteção descrita em Salmo 91:11, que diz que Deus dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, você está literalmente cercando seu território com guerreiros celestiais que não dormem, que não cochilam, que estão alertas 24 horas protegendo, defendendo, bloqueando todo ataque das trevas. Mas não pense que esta proteção angelical é automática. Não funciona como um amuleto mágico que você coloca e pronto. Não estamos falando de superstição ou esoterismo cristão. Estamos falando de fé genuína, baseada nas Escrituras, de autoridade espiritual exercida conscientemente, de decreto verbal do que a Bíblia promete, porque existe um princípio poderosíssimo em Provérbios 18:21 que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então suas palavras não são neutras, não são apenas sons que saem da sua boca e se dissipam no ar. Suas palavras têm poder criativo quando alinhadas com a palavra de Deus. Suas declarações têm autoridade quando feitas em nome de Jesus. Seus decretos movem o mundo espiritual quando pronunciados com fé genuína. Quando você declara em voz alta, não apenas pensando, mas falando audível, clara, autoritariamente. Em nome de Jesus Cristo, eu estabeleço a proteção de Miguel sobre minha casa. Eu invoco Gabriel para trazer mensagens de bênçãos financeiras. Eu decreto que Rafael está trazendo cura para minha família. Você está literalmente dando aos anjos as ordens de Deus que eles aguardam para executar, porque eles não agem por iniciativa própria, não inventam missões, não decidem independentemente.
Eles aguardam a voz da palavra de Deus sendo pronunciada por bocas humanas com fé. O que vou falar agora pode parecer controverso para alguns, mas é verdade bíblica pura que precisa ser restaurada na igreja contemporânea, porque há uma diferença enorme entre invocar anjos de Deus e adorar anjos, entre reconhecer o papel dos mensageiros celestiais e idolatrá-los. E essa confusão tem feito muitos cristãos jogarem fora uma bênção poderosa que Deus estabeleceu por medo de cair em heresia. Mas escute com atenção, em nenhum momento estamos dizendo para você orar aos anjos. Nunca, jamais, ore para Miguel, para Gabriel, para Rafael, como se eles fossem mediadores entre você e Deus, porque existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, conforme Prino. Timóteo 2:5 declara explicitamente: o que estamos ensinando aqui é baseado em Salmo 103:20, onde Davi louva os anjos, que cumprem as ordens de Deus e obedecem à voz da sua palavra. Então, quando você ora ao Pai, em nome de Jesus, invocando a proteção angelical que as Escrituras prometem, você não está adorando anjos, não está orando a anjos. Você está simplesmente pedindo ao Deus Todo-Poderoso que cumpra sua própria palavra de enviar seus anjos para te guardarem. E Deus se deleita em cumprir suas promessas quando nós as reivindicamos com fé. Respire profundamente agora, porque vamos entrar em um momento de oração poderosa, onde você vai ativar essa cobertura angelical sobre sua vida, sua casa, suas finanças, sua família, de uma forma que vai revolucionar completamente sua experiência espiritual. E quando você fizer essa oração com fé verdadeira, com convicção genuína, com autoridade espiritual consciente, você vai sentir uma mudança tangível no ambiente ao seu redor, como se uma presença pesada que estava ali fosse embora e uma paz sobrenatural tomasse o lugar, como se correntes invisíveis que prendiam suas bênçãos fossem quebradas e uma liberação celestial começasse a fluir. Não faça essa oração de qualquer jeito, não recite mecanicamente como se fosse uma reza morta. Ore do coração, com fé, com expectativa de que o Deus vivo está ouvindo e respondendo agora mesmo. Ore assim comigo agora. Coloque a mão no seu coração e sinta a presença de Deus enquanto você declara: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o comandante dos exércitos angelicais, e eu agradeço porque tu estabeleceste anjos para me proteger, para me guardar, para servirem a meu favor como herdeiro da salvação. Senhor, eu invoco agora a proteção de Miguel, o arcanjo guerreiro, sobre minha vida e minha casa. Eu decreto que ele está desembainhando sua espada de fogo contra todo principado e potestade que tem bloqueado minhas bênçãos, que tem impedido minha prosperidade, que tem atacado minha família. E em nome de Jesus, eu ordeno que toda fortaleza demoníaca seja destruída agora, que todo bloqueio espiritual seja removido agora, que toda obra de feitiçaria contra mim seja anulada agora. Eu também invoco Gabriel, o mensageiro divino, para trazer a mim as promessas que estão escritas no teu livro sobre minha vida, para anunciar oportunidades impossíveis que vão se abrir, para declarar bênçãos financeiras que vão me alcançar de forma sobrenatural, para me guiar às conexões divinas que vão mudar meu destino. E, Senhor, eu peço que Rafael, cujo nome significa que tu és o Deus que cura, estenda suas mãos sobre cada área ferida da minha vida, sobre cada trauma não resolvido, sobre cada doença no meu corpo, sobre cada mágoa no meu coração, sobre cada relacionamento quebrado na minha família, trazendo restauração completa, cura total, renovação profunda. Amém. Você sentiu isso?
uma mudança no ambiente espiritual, uma paz que não estava ali antes, uma certeza no coração de que algo se moveu nos lugares celestiais? Isso não é imaginação, não é autossugestão, é a resposta tangível de um Deus que ouve orações genuínas e move céus e terra para abençoar seus filhos. E agora que você ativou essa cobertura angelical, agora que você decretou essas verdades bíblicas sobre sua vida, você precisa entender que os resultados vão começar a aparecer, mas talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você determinou, porque Deus opera em tempos kairós e não em tempos cronológicos humanos, mas pode ter absoluta certeza de que a partir deste momento, algo mudou radicalmente na dimensão espiritual, e os reflexos vão se manifestar progressivamente na dimensão material. Nos próximos dias, você vai começar a notar portas se abrindo onde antes só havia paredes. Pessoas falando bem de você onde antes só havia críticas. Oportunidades surgindo onde antes só havia escassez. Paz reinando onde antes só havia conflito. E você vai saber com certeza que foram os anjos de Deus operando a seu favor, porque as circunstâncias vão mudar de forma sobrenatural, de maneira que nenhuma explicação humana vai conseguir justificar. Agora preciso te revelar algo sobre bloqueios financeiros geracionais que talvez explique por que sua família inteira tem lutado com pobreza por gerações. Por que parece haver uma maldição de escassez que passa de pai para filho? Por que mesmo trabalhando duro, sendo honesto, sendo dizimista fiel, parece que o dinheiro nunca sobra, nunca acumula, nunca prospera além de um certo limite? E isso tem a ver com pecados ancestrais, com práticas ocultistas de gerações anteriores, com pactos demoníacos feitos por antepassados que abriram portas legais para o inimigo operar nas gerações seguintes, porque em Êxodo 25, Deus adverte que a iniquidade dos pais é visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Não por injustiça divina, mas por consequência espiritual de portas abertas que permitem influência demoníaca transgeracional. Mas aqui está a boa notícia, que vai explodir essas correntes de uma vez por todas, quando você se torna filho de Deus através de Jesus Cristo. Quando você nasce de novo pela fé no Salvador, você é transferido do reino das trevas para o reino da luz. Você se torna nova criação, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5,17 declara. E isso significa que toda maldição geracional foi quebrada na cruz. Todo pacto demoníaco foi cancelado no sangue de Jesus. Toda porta aberta pelos seus antepassados foi fechada pela autoridade do nome de Cristo. Mas você precisa tomar posse dessa vitória conscientemente, precisa decretar verbalmente essa liberdade, precisa invocar a proteção dos anjos de Deus, especificamente contra influências geracionais, declarando que Miguel está cortando toda a corrente ancestral de pobreza, que Gabriel está anunciando uma nova história financeira para sua linhagem familiar a partir de você, que Rafael está curando os padrões mentais de escassez que foram transmitidos de geração em geração na sua família. Talvez seu coração esteja disparado agora, porque você está reconhecendo sua própria história nessas palavras. Você está vendo claramente, pela primeira vez, os padrões que se repetem na sua família há gerações. A pobreza crônica, os vícios que destroem finanças, os divórcios que fragmentam patrimônios, as doenças que consomem recursos, as decisões financeiras desastrosas que se repetem em cada geração. Mas filho, filha de Deus, o Espírito Santo quer que você saiba agora mesmo que esses padrões terminam em você, que essa maldição é quebrada hoje, que a partir deste momento uma nova história começa na sua linhagem familiar, e seus filhos, netos e bisnetos vão olhar para trás e identificar você como o ponto de virada,
como a geração que quebrou as correntes, como aquele ou aquela que teve coragem de enfrentar a escuridão espiritual da família e estabelecer um novo legado de bênçãos, prosperidade, saúde, paz. Em Isaías 43:19, o Senhor declara: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? E essa coisa nova não é apenas para daqui a alguns anos, não é só para a eternidade, é agora, é hoje, é neste momento em que você está lendo estas palavras que o novo de Deus está sendo estabelecido sobre sua vida. Mas existem condições para essa bênção fluir continuamente, porque Deus não abençoa rebeldes conscientes, não derrama prosperidade sobre quem vive em pecado deliberado, não envia anjos para proteger quem abre portas para demônios através de práticas pecaminosas. Então, antes de continuar, eu preciso te confrontar em amor sobre algumas áreas da sua vida que talvez estejam bloqueando as bênçãos de Deus, impedindo que os anjos operem plenamente a seu favor, dando legalidade ao inimigo para atacar você e sua família, porque em 1 Pedro 5:8 somos advertidos que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele só pode devorar quem lhe dá permissão através de portas abertas, áreas não consagradas, pecados não confessados, vícios não abandonados. Se há pornografia na sua vida, se há mentiras nos seus negócios, se há infidelidade no seu casamento, se há fofoca na sua boca, se há amargura no seu coração, se há desonestidade nos seus impostos, se há idolatria nas suas prioridades, você precisa entender que essas coisas não apenas desagradam a Deus, mas dão legalidade ao inimigo para bloquear suas bênçãos, para atacar sua família, para impedir que os anjos de Deus atuem plenamente a seu favor, porque em Tiago 4:7 a ordem é clara: primeiro sujeitai-vos a Deus, depois resisti ao diabo e ele fugirá. Então a sujeição a Deus, a santidade de vida, o abandono do pecado consciente vem antes da resistência vitoriosa contra o inimigo. E isso não é legalismo religioso, não é tentativa de te fazer sentir condenado ou indigno. É verdade libertadora que o Espírito Santo quer te revelar porque Ele te ama demais para te deixar vivendo abaixo do padrão que Deus estabeleceu para você. Porque você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, para ser abençoado e ser canal de bênçãos para outros. Mas tudo isso requer alinhamento com os princípios do reino, obediência aos mandamentos de Deus, consagração genuína que vai além de frequentar igreja aos domingos, que vai além de cantar louvores emotivos, que penetra nas áreas privadas da sua vida, nos seus pensamentos secretos, nas suas práticas escondidas, nos seus pecados que ninguém mais vê, mas que Deus conhece perfeitamente. Hebreus 4:13 nos lembra de forma solene que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, não adianta fingir santidade, não adianta usar máscara religiosa, não adianta parecer espiritual por fora, enquanto por dentro há podridão espiritual. Porque Deus vê o coração, conhece as intenções, discerne os pensamentos, e Ele está te chamando agora para uma consagração verdadeira, para um quebrantamento genuíno, para um arrependimento profundo que resulta em transformação real. Se você chegou até aqui nesta mensagem, se você não fechou esta palavra antes, se o Espírito Santo te manteve lendo linha após linha, mesmo quando sua mente tentou te distrair ou te convencer a fazer outra coisa, é porque há um propósito divino sendo cumprido neste momento. Há uma intervenção celestial acontecendo na sua vida que você pode aceitar ou rejeitar. Porque Deus nunca força ninguém, nunca viola o livre-arbítrio,
Mas ele insiste, convida, chama, espera, e este momento agora pode ser o divisor de águas da sua existência, o ponto onde tudo muda, onde a direção da sua história é alterada completamente. Mas isso só vai acontecer se você responder ao chamado de Deus, se você se render completamente a Jesus, se você abrir seu coração para a obra transformadora do Espírito Santo, se você permitir que os anjos de Deus estabeleçam proteção total sobre sua vida através da sua obediência, da sua fé, da sua consagração. Em 2 Crônicas 16:9, está escrito que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E Deus está procurando alguém que Ele possa abençoar completamente, prosperar abundantemente, usar poderosamente, e talvez você seja essa pessoa. Talvez o Espírito Santo tenha te encontrado exatamente neste momento para te revelar que você foi escolhido, separado, designado para carregar bênçãos que vão transbordar e alcançar gerações futuras. Mas antes dessa bênção total, antes dessa cobertura angelical plena, antes dessa prosperidade sobrenatural, você precisa fazer uma consagração completa da sua vida a Deus. Precisa entregar áreas que você tem mantido sob seu controle, precisa abrir mão de coisas que você sabe que desagradam ao Senhor, precisa abandonar comportamentos que estão bloqueando o fluir do Espírito. E eu vou te guiar agora numa oração de entrega total, de consagração profunda, de rendição absoluta, que vai mudar tudo, que vai abrir os céus sobre sua vida, que vai liberar os anjos de Deus para operarem sem restrições a seu favor. Essa não será uma oração rápida, superficial, mecânica, mas um momento de intimidade com Deus, onde você vai despejar seu coração, confessar seus pecados, entregar seus medos, soltar suas mágoas, abandonar seus ídolos, consagrar cada área da sua vida ao senhorio de Cristo. E eu garanto que se você fizer essa oração com sinceridade genuína, com coração quebrantado, com o espírito contrito, você vai sair deste momento diferente, transformado, renovado, pronto para experimentar um novo nível de bênçãos que você nunca imaginou possível. Coloque a mão no seu coração agora, feche os olhos se estiver num lugar apropriado, ou mantenha seu foco total nestas palavras se estiver em movimento, e ore comigo com toda a intensidade da sua alma, com toda a sinceridade do seu coração, com toda a fé que você conseguir reunir neste momento. Meu Deus, meu Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, não com mérito próprio, não por justiça minha, mas coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo, meu Salvador, meu Redentor, meu Senhor, e eu reconheço que tenho falhado em tantas áreas, que tenho pecado conscientemente, que tenho aberto portas para o inimigo através das minhas escolhas erradas, dos meus pensamentos impuros, das minhas palavras destrutivas, das minhas atitudes egoístas. Senhor, eu me arrependo de todo pecado, confesso cada falha, abandono agora mesmo tudo que desagrada a Ti, e eu te peço perdão completo, purificação total, lavagem profunda pelo sangue de Jesus que me limpa de toda injustiça. Pai, eu entrego minha vida inteiramente nas Tuas mãos. Eu consagro meu corpo como templo do Espírito Santo. Eu submeto minha mente ao governo de Cristo. Eu rendo minha vontade aos Teus propósitos eternos, e eu declaro que a partir deste momento eu não pertenço mais a mim mesmo, mas a Ti, que comprou-me com o preço altíssimo do sacrifício do Teu Filho. Senhor, eu invoco agora a Tua proteção completa sobre minha vida, minha família, minha casa, minhas finanças, meus sonhos, meu destino, e eu peço especificamente que Tu ordenes aos Teus anjos poderosos que estabeleçam cobertura total sobre mim, que Miguel destrua toda a fortaleza demoníaca que tem me impedido de prosperar, que Gabriel traga todas as mensagens de oportunidades divinas que estão aguardando para se manifestarem na minha vida, que Rafael cure cada ferida emocional,
cada trauma do passado, cada doença do corpo, cada padrão mental destrutivo que tem limitado o meu crescimento. Eu decreto que toda maldição geracional é quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus, que todo pacto demoníaco ancestral é cancelado agora pela autoridade do nome de Cristo, que toda porta aberta pelos meus antepassados é fechada agora pela tua palavra poderosa. E eu declaro que uma nova história começa hoje na minha linhagem familiar, uma história de bênçãos abundantes, de prosperidade santa, de saúde plena, de paz permanente, de vitórias consecutivas. Senhor, eu creio que a partir deste momento teus anjos estão operando a meu favor, removendo obstáculos que eu nem vejo, abrindo portas que eu nem sabia que existiam, trazendo pessoas certas, oportunidades divinas, ideias criativas, estratégias sobrenaturais que vão me levar a um novo nível de vida que trará glória ao teu nome. Eu recebo agora pela fé tudo que tu já decretaste sobre mim no mundo espiritual. Eu tomo posse das promessas que estão escritas no teu livro sobre minha vida. Eu ativo as bênçãos que estavam bloqueadas, mas agora são liberadas. E eu agradeço porque sei que tu és fiel, que tua palavra não volta vazia, que o que tu prometeste tu cumprirás, porque tu não és homem para mentir. Em nome de Jesus Cristo eu oro, eu creio, eu recebo, eu agradeço. Amém e amém. Agora respire fundo. Abra seus olhos se estavam fechados e sinta a diferença no ambiente espiritual ao seu redor. Porque algo realmente mudou. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler esta mensagem. Você foi transformado, renovado, reposicionado espiritualmente. E os frutos dessa consagração começarão a aparecer rapidamente. Talvez, já nos próximos dias, você comece a notar mudanças impossíveis, portas se abrindo sobrenaturalmente, pessoas te procurando com oportunidades, ideias surgindo na sua mente como se fossem plantadas ali pelo próprio Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Os anjos de Deus receberam suas ordens e estão executando agora mesmo o plano celestial para sua vida. Mas você precisa entender algo crucial que vou explicar agora, porque muitos cristãos falham exatamente neste ponto. Essa cobertura angelical, essa proteção divina, essa prosperidade sobrenatural precisam ser mantidas através de uma vida de fé contínua, de obediência persistente, de oração constante, de santidade progressiva, porque não é um passe de mágica que acontece uma vez e pronto. É um relacionamento vivo com Deus, que precisa ser nutrido diariamente, cultivado intencionalmente, protegido cuidadosamente. Todos os dias quando você acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com problemas, antes de se afundar em ansiedades, declare verbalmente a proteção dos 3 arcanjos sobre sua vida, suas atividades, seus compromissos, seus relacionamentos daquele dia. Diga em voz alta: em nome de Jesus, eu decreto que Miguel está bloqueando todo o ataque do inimigo contra mim hoje, que Gabriel está me guiando às oportunidades divinas deste dia, que Rafael está mantendo minha mente sã, meu corpo saudável, minhas emoções equilibradas. E você vai perceber uma diferença tangível na forma como seu dia transcorre, na paz que você sente mesmo em meio ao caos, na sabedoria que flui nas suas decisões, na proteção que você experimenta em situações potencialmente perigosas. E quando a noite chegar, antes de dormir, faça novamente essa declaração sobre sua casa. Estabeleça os anjos de Deus em posição de guarda ao redor da sua família durante as horas de sono, porque, como já falamos, os ataques noturnos são reais, as opressões durante o descanso são comuns, mas quando você conscientemente estabelece a proteção angelical antes de dormir,
quando você declara que nenhum terror noturno vai te atingir, que nenhum pesadelo demoníaco vai perturbar seu sono, que nenhuma paralisia espiritual vai te oprimir, você está literalmente cercando sua cama com guerreiros celestiais que vigiam enquanto você descansa. E você vai experimentar um sono profundo, reparador, cheio de paz, acordando renovado, fortalecido, pronto para enfrentar cada novo dia com fé vitoriosa. Provérbios 3:24 promete: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. E essa promessa é sua quando você vive sob a cobertura de Deus, protegido pelos seus anjos, guardado pelo seu amor infinito. Agora vou te dar uma estratégia espiritual específica para ativar bênçãos financeiras que é baseada em princípios bíblicos sólidos, mas que poucos ensinam porque requer fé ousada, obediência radical, confiança absoluta em Deus, e essa estratégia mudou minha vida financeira completamente. Levou-me da falência à prosperidade, da dívida ao investimento, da escassez à generosidade. E eu sei que vai funcionar para você também, se você tiver coragem de aplicar, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, Ele fará por você. As promessas que se cumpriram na minha vida, se cumprirão na sua. Os milagres que experimentei, você também experimentará. A estratégia é esta. Todos os dias, logo pela manhã, você vai separar 5 minutos para declarar especificamente sobre suas finanças, não pedindo timidamente como mendigo, mas decretando autoridade como filho do rei, usando as promessas das Escrituras como base legal das suas declarações, invocando a proteção de Miguel contra todo o espírito de pobreza e bloqueio financeiro, pedindo que Gabriel traga mensagens de oportunidades e abra portas sobrenaturais de provisão, solicitando que Rafael cure sua mentalidade de escassez e remova toda a crença limitante sobre dinheiro que foi programada em você pela sociedade, pela família, pela religião distorcida. Você vai abrir a Bíblia em passagens específicas de prosperidade, como Deuteronômio 8:18, que diz: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, como Filipenses 4:19, que promete: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus, como 3 João 2, que declara: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E você vai ler essas promessas em voz alta, vai personalizá-las, dizendo: Senhor, Tu és o que me dá força para adquirir riquezas. Tu supres todas as minhas necessidades segundo tuas riquezas. Tu queres que me vá bem financeiramente. E então você vai agradecer pela prosperidade que ainda não se manifestou completamente, mas que já está decretada no mundo espiritual. Porque fé verdadeira chama as coisas que não são como se já fossem, conforme Romanos 4:17 ensina. Mas atenção, isso não é teologia da prosperidade barata que promete riqueza sem santidade, bênção sem obediência, colheita sem semeadura, porque Gálatas 6:7 é cristalino ao afirmar: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você quer colher prosperidade, precisa semear generosidade. Se quer colher bênçãos, precisa semear obediência. Se quer colher oportunidades, precisa semear fidelidade nos pequenos compromissos atuais. Porque Deus testa nossa fidelidade no pouco antes de nos confiar o muito. Observa como administramos o que já temos antes de multiplicar nossos recursos. Avalia nosso coração e motivos antes de abrir as janelas dos céus sobre nossa vida. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora, que poucos pregadores têm coragem de falar claramente. Se você está sendo infiel no dízimo,
Se está roubando a Deus, retendo o que pertence a Ele, conforme Malaquias 3, 8, 10 denuncia explicitamente, então você está sob maldição financeira autoimposta, está bloqueando suas próprias bênçãos, está impedindo que Deus repreenda o devorador por você. E não adianta invocar proteção angelical, não adianta decretar prosperidade, não adianta reivindicar promessas se você está em desobediência direta a um mandamento claro das Escrituras sobre finanças. Então, antes de tudo, antes de esperar bênçãos, antes de reivindicar milagres, você precisa acertar suas contas com Deus, começar a ser fiel no dízimo, semear ofertas com alegria, dar aos necessitados com generosidade, porque é a semeadura que ativa a colheita, é a obediência que libera as bênçãos, é a fidelidade que abre as janelas celestiais. Você pode estar pensando, mas eu mal tenho para minhas necessidades básicas, como vou dizimar? E a resposta é exatamente a mesma que viúva pobre recebeu quando Elias chegou pedindo o último pão dela em 1 Reis 17, ou a mesma que a viúva das 2 moedas recebeu quando Jesus a elogiou por dar tudo o que tinha em Lucas 21. A resposta é fé, confiança radical, obediência, mesmo quando não faz sentido lógico, porque o reino de Deus opera em princípios que contradizem a lógica humana, que desafiam a sabedoria mundana, que vão contra toda a prudência natural, e é exatamente por isso que requer fé. Porque se fosse logicamente compreensível, não seria fé, seria apenas cálculo. Se fosse naturalmente seguro, não seria confiança em Deus, seria apenas gestão financeira inteligente. Mas quando você dá a Deus o primeiro e o melhor do seu pouco, quando você honra ao Senhor com as primícias dos seus rendimentos, conforme Provérbios 3, 9 e 10, ordena. Quando você confia mais na fidelidade de Deus do que na segurança do seu saldo bancário, algo sobrenatural se ativa nos céus, portas se abrem no mundo espiritual, bênçãos são liberadas de formas inimagináveis. E você começa a experimentar aquela promessa de Malaquias 3:10, onde Deus desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este é o único lugar em toda a Bíblia onde Deus convida você a testá-lo, a provar sua fidelidade, a desafiá-lo a cumprir sua palavra. Então aceite o desafio, seja fiel no dízimo, seja generoso nas ofertas, seja um doador alegre e observe como Deus multiplica sobrenaturalmente o que fica nas suas mãos, como Ele faz o pouco render muito, como Ele abre portas que ninguém pode fechar, como Ele traz oportunidades que você jamais conseguiria criar sozinho. Toque seu coração agora e se conecte com Deus profundamente, porque vou te revelar algo sobre o propósito da prosperidade que vai transformar completamente sua motivação para buscar bênçãos financeiras. E isso é crucial porque existem muitos cristãos buscando prosperidade com motivações erradas, querendo riqueza para ostentação, desejando abundância para consumo próprio, almejando bênçãos para alimentar ego e vaidade. E Tiago 4:3 é direto ao dizer que esses não recebem porque pedem mal para esbanjar em seus deleites. O propósito verdadeiro da prosperidade na vida de um cristão genuíno é se tornar canal de bênçãos para outros, ser instrumento de transformação social, ter recursos para financiar a obra de Deus, ajudar viúvas e órfãos, alimentar famintos, vestir despidos, abrigar desabrigados, ser resposta de Deus para alguém que está orando por um milagre financeiro, porque quando Deus te prospera abundantemente, não é para você acumular egoístamente, mas para você distribuir generosamente. Não é para você entesourar avaramente, mas para você semear abundantemente.
Não é para você gastar luxuosamente, mas para você investir estrategicamente no reino eterno. Quando você entende isso profundamente, quando sua motivação para a prosperidade muda de egoísta para altruísta, de mundana para celestial, de temporal para eterna, então Deus confia mais recursos nas suas mãos, porque Ele sabe que você será um administrador fiel, um mordomo sábio, um canal limpo que não retém, mas deixa fluir as bênçãos divinas para alcançar outras vidas. Não deixe que esta mensagem passe por você como mais uma palavra bonita que você esquecerá amanhã. Porque o Espírito Santo não te trouxe até aqui por acaso. Não foi coincidência que você começou a ler este texto. Não foi sorte que você permaneceu linha após linha até este momento. Foi intervenção divina, foi estratégia celestial. Foi o próprio Deus criando uma oportunidade para revolucionar sua vida completamente, para mudar sua história totalmente, para reescrever seu destino eternamente. Mas isso só se concretizará se você agir, se você obedecer, se você aplicar tudo que foi revelado aqui, porque conhecimento sem aplicação é inútil, revelação sem ação é estéril, promessa sem fé é vazia. A partir deste momento, você tem uma escolha clara diante de você. Ou você abraça com fé radical tudo que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, estabelece a cobertura angelical sobre sua vida, consagra-se completamente a Deus, obedece na área financeira do dízimo e ofertas, declara diariamente as promessas bíblicas sobre suas finanças, vive em santidade progressiva, permitindo que o Espírito Santo transforme seu caráter, e então experimenta uma vida de bênçãos crescentes, portas sobrenaturais abertas, proteção divina constante, prosperidade santa abundante. Ou você fecha esta mensagem, volta à rotina normal, continua vivendo do mesmo jeito que tem vivido, fazendo as mesmas coisas que tem feito, obtendo os mesmos resultados que tem obtido, lutando com os mesmos problemas, enfrentando os mesmos bloqueios, sofrendo os mesmos ataques, porque nada muda se nada muda. Você não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não pode querer bênçãos novas, mantendo comportamentos velhos. Não pode almejar vida abundante, permanecendo em mediocridade espiritual. A decisão é totalmente sua e Deus respeita profundamente seu livre-arbítrio. Ele nunca força, nunca obriga, nunca viola sua vontade. Mas Ele espera, convida, chama, oferece, e este momento pode ser literalmente o ponto de virada que você pediu tanto em oração, a resposta divina que você esperou por tanto tempo, o milagre que estava prestes a desistir de crer que aconteceria, porque Deus tem um timing perfeito, um kairos exato, um momento determinado para cada intervenção na vida dos seus filhos, e talvez este seja seu kairos, seu momento de Deus, sua hora de transformação radical. Então, não ignore, não negligencie, não despreze esta oportunidade que o céu está oferecendo agora, porque talvez você não tenha outra chance igual a esta. Talvez esta seja sua última chamada antes de Deus usar outro método mais doloroso para te acordar. Talvez esta seja a misericórdia divina te alcançando antes que seja tarde demais. E eu não estou tentando te assustar com falsas urgências manipulativas. Estou apenas sendo honesto sobre a seriedade de desperdiçar momentos santos onde Deus se revela de forma tão clara, tão direta, tão pessoal. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se,
Seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas e, ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.